Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma aula da plataforma Reconstruindo a História. Hoje, nosso tema principal é a Revolução Russa, tá? Essa aula é a primeira de duas aulas para podermos detalhar melhor como o processo transcorre do início, né, desde antes do domínio socialista, na época dos, né, antes, já na época dos czares, até toda essa transição, essa revolução no novo sistema social e político. Ok? Então vamos começar, vamos para o nosso primeiro slide. Revolução Russa. A partir da Rússia, a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial contribuiu decisivamente para a Revolução Russa, assunto que vamos ver a seguir. Para melhor compreender o processo revolucionário russo, temos que recuar um pouco no tempo. No final do século XIX, o Império Russo possuía um vasto território, abrangendo terras na Europa e na Ásia. Sua população era formada, em sua maioria, por povos de outras nacionalidades, que eram constantemente reprimidos e impedidos de expressar suas ideias e práticas. O governo estava nas mãos de uma monarquia absolutista e o soberano, o czar, era visto como eleito por Deus. Voltando aqui para mim, então, é para a gente entender como funcionava o Império Russo, tá? Ele conquistou uma grande área na Ásia, né, no leste europeu até o leste asiático. E aí, nesse contexto, existiam várias nações, tá? Eles tinham várias nacionalidades que passaram a ser dominadas por esse império. Tá? E aí, esse é o contexto inicial, tá bom? Vamos voltar para o slide. A Rússia dos czares. A Rússia czarista não havia limites legais ao poder do czar. Os ministros eram indicados e destituídos conforme ele desejasse, ou inexistia liberdade de expressão de imprensa. Livros, revistas e jornais sofriam uma forte censura. O czar e sua família, o clero ortodoxo e os nobres, constituíam os elementos privilegiados da sociedade russa. Já os camponeses somavam 80% da população e grande parte deles vivia em extrema penúria, tendo de pagar altos impostos ao governo pelo uso de terras. Entre os camponeses havia um número considerável de arrendatários e de escravos. O analfabetismo atingia a imensa maioria da população. Então, voltando para o professor, esse era o mundo, né, do Império Russo. Esse era o contexto social daquela época, né? Você tinha aí uma camada social com extremos privilégios e a grande parte da camada social, né, do povo sofrendo imensamente com cobrança de impostos e uma dificuldade imensa, né, para poder sobreviver e para poder trabalhar também em condições terríveis. Tá bom? Vamos aí para o nosso próximo slide. Modernização, indústria e movimento operário. Os czares da dinastia Romanov governaram a Rússia por mais de 3 séculos, mas foi somente no governo de Alexandre II que a Rússia começou a se modernizar. Criaram-se indústrias, iniciou-se a exploração de petróleo e começou a construção de extensas ferrovias, entre as quais a Transsiberiana. Sob o czar Nicolau II, o capitalismo russo expandiu impulsionado pela entrada de capitais estrangeiros e pela existência de mão de obra farta e barata, vinda do campo. Surgiram grandes indústrias que reuniram milhares de operários em cidades como São Petersburgo, Moscou e Odessa. As condições de trabalho e de vida dos operários russos, no entanto, eram péssimas. Jornadas extenuantes de até 14 horas, salários baixos, moradias toscas e alimentação precária. O operariado russo resistia por meio de passeatas e greves. O czarismo, por sua vez, utilizava a Okhrana, a polícia secreta do Estado, para reprimir duramente as manifestações dos trabalhadores.
Nesse ambiente conflituoso e marcado por lutas operárias, as ideias socialistas foram muito difundidas e fizeram um grande número de seguidores na Rússia. Então, voltando aqui para mim, o czar é uma situação até meio que comum entre os monarcas absolutistas, né? Eles não prestam atenção naquilo que vai crescendo, né? Na insatisfação da população. Então, o trabalho vai sendo necessário. A mão de obra barata é ótima, né? Como grande parte da Europa, muitas pessoas que viviam no campo vêm para a cidade buscando novas oportunidades. Chega na cidade, é uma grande demanda de mão de obra, e aí é o seguinte, eu vou colocar você para trabalhar 14 horas, eu vou pagar um salário mínimo para você, que eu sei que vai dar só para você sobreviver, e olhe lá, né? E você vai ter que seguir aqui, né, as regras estipuladas aqui. Se tiver algum problema, eu vou ser agressivo com você se você não cumprir com as suas obrigações aqui. Tá? E isso foi minando a resistência, né, da grande parte da população, que eram operários. Né? Aí sim uma camada de operários. Tá? E isso começa a fomentar aquela situação, né, de revolta. Revolução, revolta. Tá? Isso vai começando a crescer dentro da população russa. Tá bom? Então aí surgiram nesse período, né, em paralelo a esse processo, surgiram os conceitos socialistas que começam a se difundir dentro da região, né, do Império Russo, e as pessoas começam a entender que isso talvez fosse a melhor situação dentre as vividas, né, até aquele momento. Tá bom? Vamos para o próximo slide para poder entender o que é o conceito do socialismo, qual é a base do conceito. Tá bom? Próximo slide. O socialismo. O socialismo é uma doutrina política e social que propõe a transformação da sociedade visando a repartição da riqueza e igualdade social. Opõe-se ao liberalismo, critica a injustiça social e propõe o advento de uma sociedade sem classes. No século XIX surgiram duas importantes correntes no interior do socialismo, o socialismo utópico e o socialismo científico. Voltando aqui para mim, então vamos lá. Então a base do socialismo é a ideia da repartição total e igualitária, tá? Sem nenhum tipo de desigualdade social. Tá? Então, isso bate de encontro com o capitalismo, o liberalismo, né, daquela época, né? Porque a ideia do liberalismo é o seguinte: ó, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai trabalhar buscando enriquecer e você vai poder subir, né, dentro de um status social. No socialismo não existe isso, então fica todo mundo na mesma linha. O proletariado fica na mesma linha. Tá? Então tem o proletariado e o Estado aqui nessa linha de cima. Tá? Todo mundo aqui embaixo, todo mundo aqui embaixo. Então você tem aqui o médico, o motorista, o professor, o operário, a babá, todas as funções profissionais nessa linha aqui. Tudo é a mesma coisa, não muda nada. Né? E aqui em cima o Estado controlando tudo. O Estado fornece tudo. E essas duas camadas e pronto, acabou. E aí existe uma repartição de propriedade pública que seria distribuída para todo mundo. Então essa é o conceito principal do socialismo. Tá bom? Vamos ver mais ou menos agora, vamos ver com detalhes agora esses dois segmentos do socialismo, o socialismo utópico e o socialismo científico, ok? Vamos para o socialismo utópico primeiro, vamos para o próximo slide. Socialismo utópico, na Europa do século XIX, como vimos, a desigualdade social era grande e a vida dos trabalhadores bastante difícil. Insatisfeitos com essa situação, os pensadores franceses Saint-Simon, Charles Fourier e o inglês Robert Owen elaboraram propostas de reforma do capitalismo e da melhora de vida das classes trabalhadoras. Para Saint-Simon, a sociedade estava dividida entre produtores ociosos e só melhoraria se fosse governada por industriais e cientistas cristãos.
O governo assim conseguiria combater a competição, o egoísmo e melhorar a vida dos mais pobres. Industriais e cientistas substituiriam então reis, aristocratas e políticos. No caso aqui de Charles Fourier, a sociedade ideal deveria ser organizada em falancérios, comunidades com cerca de 1.800 pessoas, nas quais cada uma trabalharia na ocupação com a qual mais se identificasse, e o fruto do trabalho seria de todos. Para abastecer-se, essas comunidades trocariam seus produtos entre si, o que sobressaísse seria distribuído conforme a necessidade. Fourier acreditava ainda que a criação de um número cada vez maior de falancérios acabaria por implantar o socialismo no país inteiro. Agora vamos ver aqui Robert Owen. Por sua vez, atuou como administrador da maior fábrica de fiação de algodão da Grã-Bretanha na época. Inconformado com as condições de vida e do trabalho da classe operária no interior dessa fábrica, ele reduziu a jornada de trabalho de 14 para 10 horas diárias. Mandou construir casas, escolas e creches para os filhos dos funcionários, além de um armazém no interior da fábrica, no qual eram vendidas mercadorias a preços mais baixos do que os praticados no mercado. Saint-Simon, Fourier e Owen acreditavam na possibilidade de reformar o capitalismo e na passagem pacífica do capitalismo ao comunismo. Por isso foram chamados de socialistas utópicos. Voltando aqui para mim, olha, nesse contexto, olhar para os dias de hoje, é óbvio que isso é uma utopia, não dá para chegar nesse ponto, tá? O capitalismo ele é muito mais agressivo, ele não vai permitir esse contexto, tá? E nesse período aqui do final do século XIX aqui, a população mundial era uma, hoje a população mundial é outra, tá? E o sistema de consumismo é muito mais evoluído, você não vai conseguir se conter nesse propósito, tá? Então por isso é utópico, não tem como alcançar, ok? Muito bem, vamos então agora ver o socialismo científico. Vamos para o próximo slide. No socialismo científico, ou marxismo, é a teoria e filosofia criadas pelo filósofo alemão Karl Marx, em colaboração com seu companheiro e também filósofo Friedrich Engels. As bases do marxismo estão contidas em duas obras importantes. O Capital, obra em 3 volumes, de Marx, faz uma análise crítica do capitalismo, prevendo inclusive a ocorrência de crises periódicas no interior desse sistema. E Manifesto Comunista, na qual Marx e Engels expõem os princípios de sua doutrina. Uma ideia central do marxismo é que a história das sociedades humanas é a história da luta de classes. Na Roma antiga, a luta teria se dado entre patrícios e plebeus, no feudalismo entre servos e senhores, e no capitalismo dar-se-ia entre proletariado e burguesia. Karl Marx e Engels, somente o proletariado é uma classe verdadeiramente revolucionária e, por isso, deveria fazer uma revolução, tomar o poder das mãos da burguesia e implantar a ditadura de proletariado, a qual devia vigorar só até as desigualdades sociais serem eliminadas. Então, voltando aqui para mim, antes de continuar aí no slide, esse é o conceito do socialismo científico, é o conceito que foi levado adiante, tá? Revolução. Nesse processo para chegar ao socialismo científico de Marx e Engels, é revolução. Você tem que mudar as coisas, né? É ruptura. Não dá para ir assim aos pouquinhos, né? Tem que ser uma revolução. Eles acreditavam que todas as grandes batalhas, os grandes eventos conflituosos do nosso planeta foram conflitos entre classes, né? Como historiador, eu não concordo, tá? Eu conheço os vários conflitos globais, tá? Posso colocar que um conflito de classe ocorre aí na Rússia, tá? Isso ocorre, isso é real.
mas isso não é global. Tá? Mas esse é um conceito colocado naquele período, né, final do século XIX. Então você não tem todo o conhecimento histórico que nós temos hoje, todas as pesquisas, né, tá havendo um desenvolvimento ainda nesse processo. Então não estou aqui discordando, né, do desenvolvimento da ideia, né, só estou colocando os fatos como eles são, tá bom? Então, nesse processo, ele coloca o seguinte: precisamos fazer uma revolução. E quem faz a revolução é o povo. Isso é fato. A revolução é feita pelo povo. Não vamos discutir nada contrário a isso. Tá? E essa revolução produziria uma ditadura de proletariado. Ou seja, alguém dentre esse povo ia ser um ditador pelo tempo suficiente de que as desigualdades sociais finalizassem. Né? Ou seja, eternamente. Tá? Então nós vamos ver aí mais adiante como isso transcorre na Rússia. Então essa era a ideia, e é assim que ela vai se desenvolver no decorrer dos períodos históricos. Tá bom? Vamos continuar no slide aqui, vamos terminar de fazer a leitura e o contexto. Para tanto, era preciso que os meios de produção fossem socializados, isso é, deixassem de ser propriedade de alguns poucos burgueses e passassem a pertencer à sociedade como um todo, ou seja, como propriedade pública. Eliminadas as desigualdades sociais, as lutas de classe cessariam. Com isso, o Estado, que, segundo eles, existe apenas para atender aos interesses de uma determinada classe social, deixaria de ser necessário. A partir daí, dizia Marx, a ditadura do proletariado chegaria ao fim e o socialismo cederia seu lugar ao comunismo. A sociedade comunista seria uma sociedade sem classe, na qual não haveria exploração econômica nem outras formas de injustiça social. Defendendo o lema "Trabalhadores de todo mundo, univos", Marx e Engels convocaram o proletariado a lutar para pôr fim ao capitalismo e construir o socialismo, sistema em que os meios de produção, terras, indústrias, bancos, minas, entre outras coisas, são ou deveriam ser propriedade coletiva, isto é, pública. Voltando para cá. Então essa é a ideia. É que não existiria propriedade privada. Tá? Então, nada seria seu, tudo seria do Estado. Estaria sendo-lhe emprestado para que você pudesse utilizar até o fim da sua vida. Tá? Essa seria basicamente a ideia de Marx. O Estado é dono de tudo, porque o Estado ele é público. E o Estado vai falar para você o que você tem direito, né? Qual propriedade você tem direito para poder viver embaixo de qual teto, quanto que você tem que ganhar, é o suficiente para você viver, né? Vou limitar você aos produtos que você pode consumir. É assim que funciona. Esse é o conceito. Porque você não precisa consumir, né? Você precisa consumir um celular a cada 2 anos, um celular por ano, né? Essa que é mais ou menos a ideia. Tá bom? Vamos então para o próximo slide ver como esse contexto se desenrola. Socialismo na Rússia. As teses socialistas penetraram na Rússia graças à tradução da obra O Capital de Karl Marx e dos textos de dois russos, Plenakov e Lenin. Inspirados nesses textos, os intelectuais e operários fundaram organizações e grupos políticos e de orientação marxista, que em 1898 se uniram para formar o Partido Operário Social Democrata Russo, ou o POS-DR. Esse partido foi logo desmantelado pela polícia do czar, que prendeu vários de seus membros. Porém, Lenin deixou a Rússia e voltou a se organizar no exterior. Em 1903, o POS-DR realizou seu segundo congresso e nos debates então ocorridos emergiram duas correntes políticas que concordavam quanto a derrubar o czarismo e construir o socialismo, mas divergiam quanto à estratégia e aos meios a serem usados. A corrente liderada por Yuli Martov propunha chegar ao poder por meio de alianças com a burguesia e evoluir para o socialismo por meio de eleições que garantiriam a maioria do parlamento.
Já a corrente encabeçada por Lenin defendia a necessidade de um partido liderado por revolucionários profissionais, centralizado e submetido a uma rigorosa disciplina. Esse partido, segundo Lenin, seria clandestino, pois na Rússia czarista não havia liberdade política. A maioria do Congresso votou na tese de Lenin. Por isso, seus seguidores passaram a ser chamados de bolcheviques, ou majoritário em russo, e os seus adversários de mencheviques, minoritários. Voltando aqui para mim, então a ideia de Lenin era essa, a revolução pregada pelo marxismo. O marxismo é a revolução, a ruptura. Tá? Não é uma transição, é a ruptura do processo político e social para um novo processo político e social. Tá bom? Vamos para o próximo slide, ver como isso aí vai se movimentar. Vamos lá, o negócio está ficando interessante. As rebeliões de 1905. Alheio às críticas da oposição, o Império Russo continuava praticando o imperialismo. Em 1905, moveu uma guerra contra o Japão motivada por disputas de terra no Extremo Oriente. Ao ser derrotado, o Império Russo perdeu territórios nas áreas banhadas pelo Pacífico. Durante essa guerra imperialista, as condições de trabalho e de vida dos operários russos pioraram. Reagindo a essa situação, em 9 de janeiro de 1905, eles e suas famílias marcharam desarmados em direção ao Palácio de Inverno, sede do governo, para levar ao czar Nicolau II uma petição reivindicando redução de jornada de trabalho para 8 horas, estabelecimento de um salário mínimo de 1 rublo por dia, instrução gratuita e obrigatória, e eleições para uma Assembleia Constituinte, entre outros pontos. Ora, a reação do czar foi ordenar a seus soldados que atirassem contra a multidão, a queima-roupa, o que resultou em mais de 1.000 mortos e cerca de 5.000 feridos. O episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Voltando aqui para o professor Vanderlei. Pois bem, a história nos conta exatamente isso, tá? Que um grupo aí de 6, 7 mil pessoas, né, operários e seus familiares, ou seja, o pai, a mãe, o filho, o avô, o tio, a tia, todo mundo se reuniu, ou seja, uma grande demanda de pessoas, e foram até o Palácio de Inverno do Imperador Nicolau. Só que Nicolau não estava lá. Né? Aqui não fala, mas ele não estava lá. Ele estava em outro lugar. Foi mandada uma mensagem para ele que, ó, tem um pessoal aí, né, fazendo uma balbúrdia aí na frente do castelo e precisa ver o que nós vamos fazer. Falou assim, general, dispersa essa turma aí, né, vê o que você faz lá. E o general, né, não disse para ele a quantidade de pessoas, não disse para ele qual era a satisfação, ou seja, ele simplesmente estava acostumado com a polícia secreta a eliminar os processos revoltosos rapidamente, imaginou que seria a mesma coisa. Os generais falaram assim, viu, mata todo mundo. Mata todo mundo. E os soldados mirou e atirou. Matou mais de 1.000 pessoas, isso é fato. Tá? Isso é verdade. Não importa, né, se o czar estava no palácio dele ou não estava. Né, ele não tomou conhecimento, então ele passou a ser responsável pelo fato, né, mesmo não estando no local. Né, ele se isentou de realmente tomar uma ação partindo diretamente dele, e ele passa na história como o cara que mandou assassinar mais de 1.000 pessoas nessa data fatídica. Tá? Então isso realmente é conclusivo. Tá bom? Vamos para o próximo slide para ver como as coisas transcorrem a partir desse fato monstruoso. Tá bom? Vamos para o próximo slide. Em protesto ao massacre ocorrido naquele domingo, explodiu por todo o país uma série de manifestações promovidas por camponeses, operários e marinheiros. A mais famosa delas foi a Revolta dos Marinheiros, do encouraçado Potemkin. Denunciava os castigos corporais e a fome a que os marujos eram submetidos na marinha czarista. A agitação social culminou com os levantes operários liderados pelos sovietes. Quem eram os sovietes? Sovietes era o Conselho de Deputados eleito por operários, camponeses e soldados. Então, liderado pelos
sovietes de Moscou. O governo de Nicolau II, por sua vez, reagiu reprimindo o operariado violentamente, mas, ao mesmo tempo, contentou a oposição convocando a Duma, uma assembleia composta por deputados eleitos pela população. A Duma tinha função consultiva e podia ser dissolvida a qualquer momento. Nos anos seguintes, o czar convocou e dissolveu várias vezes. Com isso, permaneceu no poder por mais 12 anos. A desastrosa participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, porém, reacendeu a crise social. Falta de alimentos, alta nos seus preços, desemprego, fome e doenças passaram a fazer parte do cotidiano russo. No inverno, o frio de muitos graus abaixo de zero tornava a fome ainda mais insuportável. Voltando aqui para mim, então infelizmente, é um monarca, uma pessoa que deveria ser um líder, né, populista. Ele era um líder que colocava o seu absolutismo através da força militar. Tá? Isso não é eterno. Tá? A história nos conta que isso não é eterno. Uma pessoa desse status, né, de poder deveria, né, ter uma concepção melhor de como manter o seu poder. Tá? Nós temos exemplos, inclusive no nosso país, no Brasil, de monarca que conseguiu, né, trabalhar esse contexto muito bem. Tá? No futuro nós vamos falar sobre isso em outra aula, tá bom? Bom, o que acontece? Com o processo, com a entrada desastrosa na Segunda Guerra Mundial e a saída também, né? Isso provocou um desequilíbrio econômico maior ainda, né, na Rússia czarista. O fato é, isso provoca o quê? Fome. Isso provoca dificuldade de você manter uma residência calafetada no inverno de muitos graus abaixo de zero, né? A fome dói, o frio dói. Você acha que a população ia ficar isenta a esse processo? Jamais, tá? E isso eclode numa revolução, não tem outra saída. Tá? Vamos para o próximo slide e vamos ver o que ocorre com esse processo aí desastroso, né? Comandado pelo czar Nicolau II. Vamos para o próximo slide. A Revolução em Marcha. O povo culpava o czar pelas consecutivas derrotas para os alemães e pelo elevadíssimo número de soldados russos mortos. Tá? Mais de 1,5 milhão só no primeiro ano de conflito. Por isso, organizou uma onda de protestos que alastrou pelo país inteiro. Em 23 de fevereiro de 1917, no calendário juliano, uma passeata de trabalhadores e trabalhadoras marchou em direção à sede do governo em São Petersburgo, repetindo em voz alta a expressão paz, terra e pão. Muitos soldados enviados para reprimir os manifestantes entregaram suas armas e aderiram ao movimento revolucionário, se unindo ao povo. Unido, o povo invadiu o Palácio de Inverno em 27 de fevereiro e pôs fim ao czarismo da Rússia. O império foi então substituído pela República e um novo governo provisório assumiu o poder. Voltando aqui para mim. Então, está resumindo essa informação, tá? Na realidade, isso ocorre mesmo. Então, a revolta vai crescendo, crescendo, crescendo. Tá? O povo percebe a dificuldade, né, que está vivendo. Né? Os próprios seguidores militares, né, do czar, eles entendem essa situação, eles fazem parte do proletariado, eles fazem parte da população. A dificuldade é imensa. Eles se unem a esse processo e culmina, então, aí no dia 27 de fevereiro, que os revoltosos eles invadem, tá? Comandados aí por Lenin, né, por Stalin e Trotsky, eles invadem, tá, o Palácio de Inverno. Ele nem estava sendo bem guardado, você pode ter certeza disso. Tá? E nesse processo, toda a família de Nicolau II é assassinada. Tá? Eles acabam com a dinastia. Nenhum herdeiro sobreviveu. Tá? E aí finaliza, então, a Rússia imperialista.
tá? E nesse processo terminamos nossa primeira aula sobre a Revolução Russa, tá? Espero que vocês tenham gostado de todas as explicações e explanações e aguardo vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.